Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Jennifer Suelen. Bom, antes de mais nada, gente, eu já quero pedir você para deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, ok? Bom, gente, eu tava sumida, né, há umas 2 semanas. Aconteceram alguns imprevistos, né? Tipo, normalmente eu gravo ou na segunda ou na terça. Só que, se eu não me engano, na semana retrasada foi feriado. E eu tive que trabalhar no feriado, né? Então, por isso eu não gravei. E na semana passada houve outros imprevistos. Eu tive que descer, né? Porque eu tinha aula à noite e não tinha como a minha mãe vir me buscar para poder ir para aula. Então, não teve como eu gravar também. Mas estou aqui de volta, viu, gente? E hoje a gente vai dar continuidade àquela playlist de passos para ter um encontro sobrenatural com Jesus. E o tema de hoje é o que eu faço da minha nova vida. E eu quero começar lendo Lucas 8:2, que diz assim: E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Bom, vocês devem estar se perguntando, né, de início, assim, se essa Maria era a mãe de Jesus. Sim, né, ela estava possuída por 7 demônios, né, inclusive tem aquele último filme de Jesus, né, que retrata muito bem, né, quando ela tenta se jogar de um penhasco, que Jesus manda ela parar, repreende os demônios, né, e cura, né, liberta a vida de Maria, né. Então, né, como a gente pode observar aqui, né, às vezes no decorrer das nossas vidas a gente comete muitos pecados, né, sexo antes do casamento, adultério, como é que eu posso dizer? Que mais, gente? Mentiras, né? Fornicação, né? Masturbação, entre outros, né? Outros pecados. E é assim que funciona, gente. Quando você comete muitos pecados, o que a Bíblia nos orienta a fazer? Primeiro você se arrepende, assume, né, que você cometeu aquele pecado e fala, ó, pai, eu cometi esse pecado e tal, eu me arrependo, eu não quero praticar esse pecado mais. Arrepender não é chorar, não é lamentar, tá? Arrepender é você parar de praticar o que você praticava antes. Isso sim é arrepender. Aí você se arrepende, se converte dos seus maus caminhos, né? E começa a viver uma nova vida em Cristo. Só que detalhe, a Bíblia fala lá, né, que quando a pessoa converte, ela sabe o que é certo e o que é errado. Se ela comete um adultério depois que ela converteu, volta, né, aquele demônio que já estava, né, que é o demônio do adultério, mais 7. Então ele traz mais 7 demônios com ele. Então, aquela pessoa que foi liberta do adultério, se ela peca de novo, aquele demônio que influenciava ela a adulterar, volta com mais 7 demônios. Aí, beleza, suponhamos que ela foi numa igreja, repreenderam aqueles 7 demônios, mais o demônio do adultério. E aí ela foi liberta, parou de pecar, de cometer adultério. E aí ela vai e comete uma terceira vez o adultério. Aí vai vir o primeiro demônio, que é o demônio do adultério, mais 7 demônios, que eram os 7 demônios que ele tinha levado, mais 7 demônios, que é os outros 7 que ele vai trazer depois, na terceira vez que a pessoa pecar. Então, você totalizando aí 15 demônios. E aí, nesse intervalo aí entre ser liberto e voltar a praticar o pecado, você vai trazendo mais e mais demônios. E não sei se você já viu alguém com uma legião de demônios. Na Bíblia conta, né, a história do Gadareno, né, que era um homem que tinha uma legião de demônios, né. É muito difícil se encontrar uma pessoa com uma legião, né? Mas acontece por conta disso.
né? Então, você peca, é liberto, peca, é liberto. Aí vai só aumentando, né, a quantidade de demônios. Mas assim, nem sempre uma pessoa que peca vai estar possuída, algum demônio vai se apossar dela, nem sempre, tá? Mas isso é um exemplo, tá, gente, do que pode acontecer, tá? Igual aquelas pessoas que fazem pacto mesmo, né? Elas estão basicamente, como se diz, se unindo com o demônio, vamos dizer assim. Ela faz o pacto, o demônio entra nela e usa ela para fazer altas macumbas, feitiços, destruição de vida, casamento e etc, né? E por aí vai. Mas enfim, vamos continuar aqui, né, gente? Aqui no livrinho, né, que eu tô me baseando no livrinho, né, essas pregações estou baseando no livrinho, fala assim: nossos fracassos e derrotas criam em nós o desejo de uma segunda oportunidade. Nos negócios, no casamento, na saúde, na profissão e em tudo que está ligado à nossa vida. Quando atravessamos pelos vales sombrios da vida, Deus nos liberta de antigas prisões para vivermos com uma nova paz e grande poder. Então, quando Jesus te liberta, né, você tem uma segunda chance de viver, de fazer o certo, né, de viver conforme as Escrituras, né, e, claro, né, como nada é de graça, tanto quanto você peca, você paga, né? Quanto você está fazendo as coisas certas, você também recebe, né? Um preço por isso. Vou explicar de uma forma mais simplificada. Se você fizer, se você tomar uma atitude, seja ela boa ou ruim, vai ter consequências, boas ou ruins. Vai depender da escolha que você tomou. Se você escolher as ruins, o preço do pecado é a morte e o preço da obediência é a vida eterna, né? Então, Deus abençoa quem anda com Ele, quem se compromete a cumprir os ensinamentos dele e, né, amaldiçoa, né, que fala lá, maldito será tu, né, para as pessoas que não andam conforme suas escrituras, né? Então, cabe a você escolher, porque Deus te fez livre para poder escolher se você quer ficar com Ele ou se você não quer. A diferença entre estar com Deus e não estar com Deus é que quando você está com Deus, as coisas, ou melhor, todas as coisas cooperam para o bem, né? Para o seu bem, para a sua vida, tudo começa a dar certo, apesar de todas as tribulações, todas as dificuldades. Agora, quando você não está com Deus, a tendência é sempre dar errado, porque nós somos humanos, nós não sabemos o que é melhor pra gente, a gente acaba errando, escolhendo as opções erradas, né? Então, com Deus é melhor, porque Ele já sabe o que vai acontecer. Se você escolher isso, vai acontecer isso, se você escolher aquela outra coisa, vai acontecer aquela outra coisa, então Ele já sabe o que vai acontecer em todas as opções, então Ele vai falar, ó, essa aqui é a melhor opção pra você, né? Aí aqui continua dizendo, somos sobreviventes, Deus nos livra dessas situações para nos dar uma vida com abundância, né? A Bíblia deixa bem claro, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Isso não quer dizer prosperidade, tá, gente? Que tem gente que acha que eu aceitei Jesus, agora eu vou ser próspero, eu vou ser rico, eu não vou ter problema. Não é assim, tá? Deus não veio para trazer paz, Ele veio para trazer espada, né? Porque nesta luta, como a própria Bíblia diz, nós estamos em constante guerra com principados e potestades que são demônios, né? Principados e etc, enfim. Então, a gente está em constante guerra, né? Com a nossa carne, principalmente, né? Desejo de beber, desejo de fazer sexo, né? Um monte de coisas erradas. Todo ser humano tem vontade. E tem uns que fazem até de forma exagerada, mas faz e etc. Enfim, aí aqui continua dizendo assim, se você sempre sonhou com uma segunda oportunidade de vida, você a tem agora. Porque, como todos sabemos, quando Eva pecou, Adão pecou, a gente perdeu a nossa oportunidade de vida eterna. Mas Jesus morreu na cruz para quê?
eu e você tivéssemos uma segunda chance. Então, não desperdiça não, entendeu? Não faça como Adão e Eva, tá? Faça a diferença. Aí aqui fala assim: em meio à escuridão e às incertezas, você achou Jesus. Está experimentando a mudança de vida que só Ele pode dar ao ser humano. A pergunta agora é: como vou aproveitar essa segunda oportunidade? De que forma vou vivê-la? É sobre esta segunda oportunidade que vamos falar hoje. Há pelo menos 2 casos de sobreviventes na Bíblia que podemos tomar como exemplo para o nosso estudo. O primeiro é o rei Ezequias, e eu vou ler a história para vocês. Fiquei em Isaías 38. Isaías 38, do 1 ao 5, que fala assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor Isaías, dizendo: vai. E disse a Ezequias assim: diz o Senhor o teu Deus, de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, né? Então, assim, quando uma pessoa ela faz, por exemplo, um pacto com o diabo de ser rica, de ser famosa, eu já ouvi falar uma coisa sobre que ela chega ao seu auge, né? E aos 23, mais ou menos, ela morre. Então, vamos supor que, por exemplo, Ezequias tivesse feito um pacto e por conta deste pacto ele teria adoecido. E por conta dessa doença que o diabo causou na vida dele, ele ia morrer em alguns dias, como se fosse, por exemplo, um câncer maligno. Então ele ia morrer em poucos dias, né? E aí ele decide mudar, ele fala: não, gente, eu não quero morrer, ainda tenho muita vida pela frente, né? E aí ele decide mudar. Aí ele se converte, né? Ele fala com Deus: Deus, eu me arrependo, eu fiz muita coisa errada na vida, eu fiz isso, fiz aquilo outro, né? E aí Jesus ouve a oração dele e manda o profeta dele: não, fala com ele que eu perdoo ele, tá? Ele não vai morrer mais não, eu vou tirar a doença dele e ele vai viver por mais 15 anos, olha que bênção. Só dele ter conversado com Jesus, se arrependido e decidido que ia mudar, Jesus acrescentou 15 anos. Então, vê aí, né, a importância de ser fiel e de obedecer aos mandamentos de Deus, né? Aí aqui no livrinho fala assim: o rei Ezequias foi um sobrevivente ao sair do vale da sombra da morte, com vida. Ele foi arrancado das garras da morte. A chama da sua vida reacendeu e ele experimentou a mudança de Deus. Então, como a gente pode perceber, Deus deu para ele uma segunda chance. Porque se ele ia morrer em poucos dias e Deus deu para ele 15 anos de vida a mais, ele está vivendo de novo. É como se basicamente, igual no caso no exemplo que eu dei, a pessoa tivesse um câncer terminal e ela tivesse só 15 dias de vida. E o médico falasse: não, acabou, nós desenganamos porque não tem mais o que fazer. E aí a pessoa ora a Deus, né, pede perdão pelos pecados e tal. E aí no outro dia Deus diz: não, você vai viver mais 15 anos, você não tem mais nenhuma doença. Pensa que gratificante, gente. E aí fala aqui: o que vamos ver a partir desse renascer é como Ezequias conduziu sua segunda oportunidade de vida, que está escrito em Isaías 39, do 1 ao 6. Que diz assim: naquele tempo enviou Marodaque Baladá, acho que é esse nome mesmo, filho de Baladá, rei da Babilônia, cartas,
e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Não sei o que é isso não, tá? Depois eu vou deixar aqui na descrição, tá? O que significa convalescido. E Ezequias se alegrou com eles. Ele lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: Que foi que vieram tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros, que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Então, vocês podem ver, né? Além de 15 anos de vida, Deus acrescentou a ele ouro, pratas, acrescentou a ele, né? Uma casa muito abençoada, com muita fartura e, né? Foi muito abençoado por Jesus. Aí aqui no livrinho fala assim: Babilônia era um país de reis maus, cujo único propósito era abater, conquistar, tomar riquezas e fazer dos outros povos escravos, mesmo sabendo quem eles eram. Ezequias os recebeu e os introduziu na intimidade de sua casa, após receber sua nova vida, querendo impressionar o inimigo. Ezequias acabou destruindo tudo de bom que havia conseguido com a segunda oportunidade que recebera. O que Ezequias nos ensina? Nunca expor nossa vida renovada pelo Espírito Santo ao inimigo, principalmente se a sua proximidade for de aparência amistosa. O seu propósito sempre será o de destruir. Sua natureza é imutável. Então, como vocês podem ver, né, ele acabou perdendo todas essas riquezas, pelo que eu entendi, né? E acabou perdendo tudo que ele tinha conseguido com essa nova vida. Por quê? Ele ficou insultando o inimigo. Olha tudo que eu consegui com Deus, né? E o inimigo destruiu tudo que ele tinha de novo, né? Então, não exponha para as pessoas, né? Para os invejosos de plantão a sua vida nova em Cristo. Só faça o que tem que ser feito. Tá sendo abençoado? Glorifica a Deus, tá? Dê testemunho sim, tá? Tem que dar testemunho, tá, gente? Ó, Deus me deu isso, aquilo, tá. Mas não fica contando, tipo, ai, eu tô recebendo tantos mil, eu tô, né? Não fica expondo sua vida pessoal, não, entendeu? É pra contar o testemunho? Conta o testemunho de sua vida. Deus me deu e tal, fui muito abençoado. Pronto, entendeu? Agora a gente vai a gente vai contar sobre a história de Lázaro, que é outro sobrevivente. Tá em João 38 ao 44. Eu não vou ler, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas se vocês quiserem ler, João 11, 38 ao 44. Eu vou resumir a história. Conta a história de Lázaro, né? Jesus chega, né, atrasado, entre aspas, porque Jesus nunca atrasa, tá? Já ouviu aquele ditado, Jesus tarda, mas não falha. Não é que ele tarda, é que ele faz as coisas perfeitas, tá? E aí, nesse capítulo, Jesus chega no velório não, né? Ele chegou no sepultamento, na verdade, sepultamento da vida de Lázaro. Já tinha enterrado, se fosse hoje em dia, né, a palavra, já tinha enterrado Lázaro. Aí chega e fala assim, é como se ele chegasse, né, nos dias de hoje, por exemplo, e falasse assim, abre o túmulo de Joana, por exemplo. Aí a pessoa, né, no caso era Marta, falou com ele, mas já faz 4 dias que ele morreu, né, que ela morreu.
Já faz 4 dias, já cheira mal, já tá deteriorando, já, né, já não tem vida mais, já não faz sentido mais, já o Senhor chegou tarde, né? Seria como se ela estivesse dizendo isso para Jesus. E Jesus fala assim, tira a pedra, né? Que ele fala assim, no 40, no versículo 40, fala assim, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Que ela fala, não, tudo bem, Jesus, o Senhor disse que no último dia haveríamos de ressuscitar, né? Que no último dia quem morreu em Jesus vai ressuscitar, né? Aí Jesus fala, não, eu já não disse que se creres verás a glória? Aí ele pede que retirem a pedra, aí ele faz uma oração para Deus, primeiramente, né, agradecendo e falando com Deus, olha Deus, eu sei que ele morreu e tal, mas para que todos saibam que eu sou o Filho de Deus, né, eu estou fazendo essa oração. E aí Jesus fala assim, Lázaro, ele fala bem alto, Lázaro, sai para fora. E no mesmo instante, o defunto se levanta e sai do túmulo, no mesmo instante. Pense como que aquelas pessoas ficaram aterrorizadas. Nossa, mas estava 4 dias morto. E aí Jesus chega e manda ele sair, ele levanta assim do nada, igual fantasma. Imagina, né, a reação das pessoas. E aí Jesus então dá uma segunda chance para ele. Já tinha morrido, mas Jesus dá uma segunda chance para ele. E aí aqui fala assim, Lázaro, morador de Betânia, após 4 dias do seu sepultamento, sobreviveu à morte. Sua vida foi arrancada das frias garras do túmulo através do poder da palavra viva de Jesus. Lázaro, saia para fora. Provavelmente nunca saberemos como Lázaro se sentiu fisicamente após o sangue esquentar e voltar a circular em seu corpo. Porém, podemos saber como viveu depois do retorno milagroso do seu espírito. No Evangelho de João 12. João 12, né, e a gente fala assim. É João 12? 12, 9. João 12, 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Né? Então, Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, literalmente falando. Né? Então, sim, né? Deus ainda ressuscita sonhos, ainda ressuscita projetos, ainda ressuscita nossas vontades, nossos desejos, né, de ter a casa própria, né, de ter um casamento abençoado. Sim, Deus ressuscita, né, e Deus não ressuscita não somente os nossos sonhos, mas a nossa vida, né, porque eu não sei se vocês já ouviram falar do filho pródigo, se vocês quiserem também. Eu deixo aqui a passagem, tá? Na descrição depois, se vocês quiserem. Que fala assim que o filho pródigo, né? Ele foi e pediu metade da herança, né? Que era dele. E vai viver a vida, paga mulheres, bebe com os amigos, sai, farreia, todo dia farreando, bebendo, fazendo sexo com todas as mulheres, aproveitando a vida, entre aspas. E aí ele decide voltar para o pai, e o pai abraça ele e fala, aquele que estava morto, agora, né, reviveu. Ou seja, estava morto, mas agora virou uma nova criatura, né? Estava no pecado, mas agora está em Cristo. Em outras palavras, é basicamente isso que ele está dizendo nessa parábola. E é o que acontece hoje em dia. Se você está errado, se você está cometendo pecado e tal, se renuncie, tá? Renuncie tudo que você faz de errado, passe a não mais praticar. Se você não consegue sozinho, porque a gente não consegue vencer vício sozinho, a gente não consegue parar de pecar sozinho, tá? Porque nós nascemos pecadores, né? Desde Adão e Eva a gente já pecava. Então, peça ajuda para Deus, porque, como diz na própria palavra, sozinhos nada podeis fazer. Então, a gente precisa de Jesus para poder vencer os obstáculos, os desejos da carne, os pecados, as tentações, tá? Então, peça ajuda para Deus, tá bom? Aí aqui continua assim, para onde quer que Jesus fosse, Lázaro ia junto. Caso alguém desejasse encontrar a Lázaro, era só ir até Jesus.
Depois de escutar a poderosa voz de Jesus dentro da sepultura, Lázaro desejou ouvi-la sempre. As coisas que antes o atraíam já não produziam mais nenhuma influência em sua vida. Para Lázaro só interessava ir de um lado para o outro, para estar onde Jesus estava. Então, quando a gente muda, fica até perceptível que você mudou, porque as pessoas falam, ai, você não bebia? Aí você vira e fala, não, mas eu não bebo mais. Por quê? Porque eu mudei, porque eu encontrei Jesus, porque Jesus mudou minha vida, Ele transformou minha vida, Ele me salvou, me curou, me libertou de vícios, me libertou de doenças, me curou, né? E aí você para de praticar aquilo e as pessoas percebem que você mudou, né? Então não muda, tá, gente? Só no papel não, tá? Tem que mudar as atitudes, as práticas, né? E é isso, acho que essa foi a palavra de hoje. Se vocês quiserem, tá, que eu inclua vocês ou algum pedido de oração no meu caderninho, deixa aqui, tá, nos comentários. Um beijo e até a próxima. Não esquece, antes de acabar esse vídeo, dá o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Tchau!